Desculpa, eu liguei aqui para começar a gravar. Tá gravando. Obrigada, Paula. Boa noite. É um prazer estar aqui nesse painel, né? Esse tema é bem interessante, né? Que a gente está redefinindo o trabalho, a forma como selecionamos talentos, o impacto da inteligência artificial nos processos de contratação e processos seletivos das organizações. Eu sou a Cíntia Scafuto, sou diretora-presidente do Instituto Mulheres em Operações e vou conduzir essa conversa aqui com as nossas convidadas. E é uma conversa para reflexão. Como as empresas podem aderir às inovações tecnológicas sem perder a questão do fator humano, né, que é tão importante na equação. E cada vez mais é importante, que é o que nos diferencia das coisas tão automatizadas. Eu acho que quem está aqui já conhece o Instituto, mas é só para lembrar, né, que o Instituto é uma associação sem fins lucrativos para inspirar e preparar as mulheres a assumirem posições de lideranças em áreas de operações. E aqui nós falamos de várias áreas operacionais de diversas indústrias e sempre pensando em toda a cadeia de supply chain. E essa é uma área que tem uma predominância muito grande do gênero masculino, em todos os níveis, né? Em qualquer nível, desde a entrada até as altas áreas de gestão. A nossa missão aqui é promover a participação plena e efetiva das mulheres, é oferecer suporte na sua trajetória rumo à liderança, é apoiar as empresas na construção de excelência de governança e gestão através de melhores práticas, impulsionando resultados e diversidade, equidade e inovação. Nós temos programas de mentoria, nós temos formação de mentores, nós também temos jornadas de desenvolvimento e estamos desenvolvendo novos produtos para 2026 para ampliar nosso suporte às mulheres. Um desses produtos é o que a gente chama de GPS da carreira. A Emily, inclusive, nos ajudou na criação desse produto, que está ficando bem bacana, está na fase de piloto e depois nós vamos lançar junto com outras novidades em 2026, tá bom? Eu vou falar um pouquinho, né? Vou apresentar as nossas convidadas. O tema de hoje é o recrutamento na era da inteligência artificial, como a gente evita que a tecnologia reforce uma desigualdade, especialmente naquelas áreas que já sofrem por vieses, né? A inteligência artificial ela traz eficiência e novas possibilidades, mas também ela carrega riscos importantes, especialmente quando ela passa a reproduzir os vieses presentes nos dados históricos. A inteligência artificial, na verdade, ela trabalha com o que já existe. É certo que ela aprende, mas o que já existe é, é aquilo da onde ela vai tirar a base dela para ela aprender mais. E aí a gente já começa aí, vamos dizer, com uma questão de déficit de diversidade e de igualdade e também com alguns vieses. Nós já vimos em que casos em que algoritmos penalizaram mulheres, reforçaram estereótipos profissionais e ampliaram desigualdades que ainda estamos tentando superar. E aí eu vou além, né? Não só mulheres, também com minorias, né? De uma forma geral. Então, por isso que a gente está aqui. Esse assunto está extremamente quente atualmente, para a gente discutir como usar a IA com responsabilidade, ética e consciência, e garantir que essas tecnologias novas, né, que trazem muita eficiência, são ferramentais importantíssimos hoje no nosso dia a dia, elas também possam abrir portas em vez de fechá-las. E para debater esse tema, nós temos duas referências na área de recrutamento. As nossas convidadas, elas estão na linha de frente do recrutamento e vão nos ajudar a enxergar o que está mudando,
quais cuidados que a gente pode tomar, né, que são essenciais, e como nós podemos nos proteger desses avanços, né, que a diversidade pode sofrer no momento que você tem uma disrupção acelerada na implantação de novas tecnologias e de novas ideias e inovações. Então, eu queria muito agradecer e apresentar a Isis Borges. Isis é formada em engenharia pela FEI, MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Ela tem cursos nas universidades de Michigan e da Califórnia. É headhunter e sócia do Talents Group, colunista da revista Você RH da Abril, do Carreira no Divã do jornal Valor Econômico e do portal Celulose. Muito obrigada, Isis, por estar aqui. E também muito obrigada, Emily. Seja bem-vinda. A Emily Policena, psicóloga, pós-graduada em Psicologia do Trabalho, com experiência em desenvolvimento organizacional, é Senior Researcher na Evermont Executive and Board Search, com atuação em projetos de recrutamento executivo na região sul do Brasil, onde também contribui para projetos estratégicos em diferentes setores. Então, vocês duas sejam muito bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui conosco para a gente ter esse bate-papo, que a ideia aqui é ter um bate-papo e a gente poder ter um assunto tão importante, né, na nossa agenda. O nosso Web Talk, ele sairá um painel de perguntas e respostas que vai ser dividido em dois blocos. No primeiro bloco, eu vou endereçar algumas perguntas às painelistas, e no segundo bloco, para quem quiser, a gente pode fazer perguntas, né? Todo mundo que estiver aqui. Então, encorajo todas a enviarem suas perguntas pelo chat e que de forma que a gente possa já separar as perguntas. Se vier perguntas na cabeça de vocês enquanto nós estivermos perguntando para as panelistas, escrevem no chat que a Paula vai selecionar aí para a gente discutir no final na segunda parte. Obrigada, Então, Cíntia. Um prazer estar aqui com vocês. muito legal, muito legal. Isis, eu vou endereçar a primeira pergunta para você, tá? Tá bom? Há um pouco tempo atrás, eu escrevi um artigo no qual eu menciono que a inteligência artificial generativa, né, e preditiva, que é essa que está agora aparecendo muito aí, que muitos conhecem através do Chat GPT, do Gemini 3, de outros aí, Claude, algumas outras, DeepSeek, tem vários outros aí. Mas essa inteligência artificial generativa e preditiva, ela tem o poder tanto de ampliar as capacidades, né, quanto ao mesmo tempo aprofundar desigualdades por aquilo que eu trouxe aí no início, né? É a evolução da inteligência artificial, que ela não é nova, ela vem evoluindo há muitos anos, há mais de 50 anos, e ela não é um evento isolado, mas ela é parte de uma longa jornada tecnológica. E da mesma forma que em outras fases, né, que a gente passou da tecnologia, desde a computação centralizada, à mobilidade digital, a nossa dinâmica de trabalho mudou, né? Agora com a IA, a gente vê isso com muito mais rapidez, com essa IA generativa. E aí a gente pode dizer que a gente está diante de uma nova fronteira. E uma das áreas de impacto que a gente já tem estudado, já tem visto, discutido nos cursos que a gente faz e nas literaturas que a gente vê nas universidades, né, é que já tem um impacto grande em algumas áreas de recrutamento e seleção nas organizações. Isis, como você está vendo a entrada da IA nos processos de busca e seleção? Você está vendo mais eficiência ou você está vendo mais risco ou um pouquinho de cada coisa? Bom, é inegável o ganho da IA nos processos seletivos para ajudar em tarefas repetitivas
Então, por exemplo, algumas IAs ajudam bastante em escrever descritivos de vagas, inclusive em analisar competências, matching de competências que estão nos currículos. Algumas IAs estão sendo usadas por algumas empresas também em triagens de currículos, mas, por outro lado, por exemplo, esse olhar de triagem de currículo já eu vejo ainda algum risco, assim, de você excluir de alguma forma algum perfil pela IA não está tão madura ainda, então é preciso a gente ter bastante cuidado. Mas ajudar a aperfeiçoar um parecer que você anotou numa entrevista, para mandar um parecer mais bonitinho sobre o candidato, traduzir os materiais, porque hoje em dia os processos são todos globais, então a gente faz o material em diversos idiomas para mandar para vários stakeholders que estão envolvidos ali, interlocutores que estão envolvidos no processo. Então, tudo isso ajuda. O que eu vejo risco hoje, tem vários, né? Depende muito da IA e de como ela está sendo utilizada, mas eu acho ainda difícil a IA pegar nuances do momento profissional daquela pessoa, do que ela está buscando de fato, fazer essa correlação do perfil pessoal com a forma de ser do gestor ou da cultura daquela organização. Então, até mesmo o potencial de assumir ou não um determinado desafio. A gente tem IAs hoje sendo usadas, inclusive, muitas vezes nesse primeiro filtro, de conversarem com os candidatos via WhatsApp, via chatbot, ou tem até algumas IAs em testes sendo usadas nos Estados Unidos por algumas startups que estão implementando, de você fazer uma entrevista de fato com um holograma ali de uma IA que faz uma primeira triagem, mas eu ainda não enxergo a IA tendo essas sutilezas que um humano consegue extrair. Então, são pontos aí para nós refletirmos sobre os nossos processos seletivos e esse uso de tecnologia. Tem ganhos, mas igualmente ainda tem muitos riscos. Ai, nossa, muito, muito bom, assim, que você deu um bom panorama do que está acontecendo agora. Bem Sim, legal. Emily, agora para você, eu vou fazer uma pergunta. Se entre as suas empresas clientes, né? Claro que você não precisa falar nome de cliente nenhum aqui, mas a minha pergunta seria se você acha que tem alguns que já estão realmente preparados para usar IA na forma responsável, né? De ter um certa também curadoria do que a IA traz, né? Se existe maturidade ou ainda você vê um mais improviso até agora? Bom, Cíntia, quando a gente olha para diferentes empresas de diferentes portes, o que eu vejo também são diferentes maturidades em relação a isso, né? Ainda é bastante desigual. Algumas organizações, geralmente aquelas que têm já uma governança de dados um pouco mais estruturada, já avançaram mais nesse sentido, têm políticas mais claras de uso desse tipo de ferramenta, né? Tem geralmente ali comitês, seja de compliance ou mesmo estruturas jurídicas, olhando para isso, para garantir uma ética digital, digamos assim, né? Então, conseguir de fato atuar de uma maneira mais estratégica, mais assertiva. Mas ainda grande parte das organizações opera no modelo em evolução. Então, testando ferramentas, buscando entender o potencial dessas ferramentas e possíveis limitações. Isso vai variar também muito de cada negócio, da realidade ali, né, daquele processo, digamos assim. Mas o que acontece é um movimento bastante consistente de aprendizado mesmo, né? Então, essa experimentação, as empresas ainda ajustando muitas práticas, desenvolvendo um olhar mais atento para risco, governança e validação contínua desses algoritmos também. Então, resumidamente, né, acho que não existe uma resposta pronta, né? O que Uhum. nós vemos é de fato essa diferença bastante grande entre diferentes estruturas e em momentos de vivência com esse tipo de ferramenta bastante diferentes também. Ah, legal. Mas assim, é interessante que você vê uma certa experimentação, mas ao mesmo tempo eu acho que as pessoas estão tendo consciência, assim, né?
de que tem que ter um uso responsável. Legal. Sim, sim. Acho que as Uhum. pessoas ainda também têm um pouco de medo, né, de entender até É onde pode ir, enfim. verdade. Aí eu queria, para ilustrar isso que a gente discutiu nessas duas primeiras perguntas, eu vou jogar essa pergunta agora para vocês duas, aí vocês podem responder, que a IA ela é neutra, né? A gente sabe que qualquer ferramenta normalmente ela é neutra, principalmente quando a gente fala da essência técnica de uma ferramenta. Mas os dados que elas usam, né, que eles não são neutros, né? E aí a gente sabe muito bem que principalmente em algumas áreas, aí vão falar, eu vou dar o exemplo dessa área que a gente estava discutindo até antes aqui, né, do painel, a gente estava discutindo de que algumas áreas é difícil conseguir mulheres, né? Então você já tem historicamente uma falta de representatividade feminina em cargos de liderança ou em setores estratégicos, né? E como a IA ela usa algoritmo, né? Tem até um caso clássico aí da Amazon e de outras empresas aí. Eu queria saber se vocês já se depararam com casos que possam corroborar esse comentário, que o algoritmo ele realmente é afetado pela parte histórica. Casos de Sim. candidatos, por exemplo, que foram prejudicados por filtros automáticos ou por sistemas inteligentes de alguma forma. Quem quer ir Olha, primeiro? esse caso, eu posso comentar do caso da Amazon, porque eu estive lá fazendo um curso de IA, inclusive, com eles e presencialmente, e eles contam abertamente. Eles falam que a Amazon é uma empresa extremamente inovadora, incrível nesse aspecto de testar ferramentas e de pôr em vigor as coisas que eles desenvolvem e que muitas das coisas que eles desenvolvem, eles mesmos descontinuam, se eles acham que não está perfeito para o mercado. E eles tinham criado uma ferramenta de análise de perfis para resolver processos seletivos que excluía mulheres, porque a ferramenta se baseava em dados históricos de processos seletivos de muitos anos e aqueles processos seletivos, de alguma forma, estavam enviesados. Quem recrutou, na época, os perfis, excluía deliberadamente mulheres e a ferramenta entendeu que era isso que precisava ser feito. E eles acabaram descontinuando a ferramenta. Eu tive um caso que nós ganhamos, o Talences Group tem diversas empresas e uma delas faz processos de trainee. E a gente ganhou esse ano um processo de trainee com base numa situação que aconteceu no ano passado com uma grande empresa aqui do Brasil. Eles tinham feito um processo seletivo com uma outra empresa e um adolescente que estava estudando nos Estados Unidos, numa boa faculdade lá, que era Berkeley, tinha se candidatado para o processo e não foi chamado nem para a triagem inicial dos testes, de teste de lógica, teste de inglês. E ele conhecia uma pessoa que fazia parte da direção dessa empresa e mandou uma mensagem: Poxa, você me recomendou participar do processo de trainee, mas eu recebi uma mensagem automática que eu fui desclassificada, e não fiz nem teste, nada. Só me candidatei e fui desclassificada. E aí eles foram entender com a empresa que estava fazendo o teste, a empresa no prompt das regras, tinha escolhido algumas faculdades e tudo que não fosse aquelas faculdades que foram listadas excluía os candidatos. E a empresa ficou incomodadíssima, a empresa super aberta à inovação, à diversidade, à inclusão, que busca toda essa questão de diversidade racial, de diversidade de pessoas de diferentes localidades geográficas do Brasil e do mundo. E de repente tinha ali um filtro que ia pegar só gente de determinadas cidades, capitais, então excluía tudo que eles estavam querendo trazer Não. para esse processo. E daí, nesse ano, renovou com a gente, porque a gente garantiu que a gente não ia ter esse filtro, que ia ter seres humanos ali de fato olhando todos os nomes que estavam se candidatando. E é um exemplo real, assim, que me impressionou bastante na época de ouvir essa situação e pode acontecer. E hoje em dia tem uma tramitação de lei, inclusive, que em alguns países já é lei, que se algum candidato se candidata numa vaga e ele acha que ele foi excluído por filtros por causa de IA, ele poder questionar a empresa e para que a empresa abra os prompts. Em alguns países Uhum. isso é lei, aqui está em tramitação.
Então, pode vir a acontecer disso virar lei aqui também. E aí, a empresa que contrata um terceiro para ajudar num processo seletivo é corresponsável se aquela empresa contratada ou aquela ferramenta contratada deliberadamente tem algum viés. Então, é interessante a gente ter atenção a isso. Exatamente. E aí é uma das coisas que eu aprendi também, né, que a supervisão, né, da ferramenta é um double check toda hora para saber que filtro está sendo usado, para ter certeza que não está fazendo nada, é muito importante, né? A ferramenta é útil, ela ajuda bem, mas ela precisa ter uma supervisão. E você, Emily, você tem algum caso aí que você pode contar para gente? Eu acho que especificamente exemplos não, mas eu queria comentar justamente sobre essa questão dos filtros, né? Realmente, assim, o que nós vemos é que alguns filtros, talvez não tão objetivamente, digamos assim, possam excluir principalmente pessoas que tenham trajetórias consideradas menos tradicionais ou menos lineares também, né? Não só Uhum. pensando em localidades ou informações específicas enfim, universidades, mas também pessoas que tiveram mudança de carreira, que fizeram ao longo, né, ali da vida, experiências um pouco mais fora do padrão tradicional mesmo. Então, e aí, quando a gente olha para mulheres, por exemplo, né, acho que é algo bastante comum de ver esse caminho, seja de mudança de carreira, seja de pausa eventualmente em algum momento. Então, os filtros eles também podem acabar prejudicando, né, dependendo de como for esse Uhum. filtro, nesses casos em específico. E aí, o meu ponto, Cintia, ia ser justamente esse que você falou, que é a ferramenta ela é importante, ela ajuda, mas a tecnologia ela precisa sempre vir com uma supervisão qualificada, né? Então, sempre ter automação junto de uma análise mais crítica, um especialista de fato ali à frente dessa ferramenta para tomar a decisão final também. Aqui na Evermont mesmo, a gente tem essa preocupação de buscar sempre o maior equilíbrio possível nesse modelo. Então, utilizando a inteligência artificial para facilitar alguns processos mais operacionais, digamos assim, mas a avaliação executiva, de fato, a decisão final, ela sempre fica ali a cargo de um especialista, de fato, né? De uma pessoa que está à frente e que consiga ter uma análise crítica daquilo que a IA está te dizendo e não simplesmente reprovar as pessoas ou aceitar aquilo que a inteligência artificial trouxe ali como um ponto, porque, de novo, ela está fazendo esse processo baseado naquilo que foi feito historicamente ou em filtros específicos e a gente sabe que esse viés de diversidade, enfim, ou tantos outros também historicamente podem, né, ter aí é, esse ponto frágil, digamos assim, né? Isso precisa ser olhado. Ah, legal. Não, e esse ponto que você trouxe é muito importante. Eu até vi uma reportagem da CNN que eu li sobre ela, né? Que lá na Califórnia estavam processando mesmo uma empresa chamada Workday. E me parece, se não me engano, eu acho que porque essa empresa usa uma ferramenta chamada Midjourney, e me parece que eu não tenho certeza se é essa ferramenta mesmo, mas parece que ela é altamente adotada na Europa, e, e eles estavam. Essa Workday estava sendo processada por causa de um processo coletivo mesmo na Califórnia de discriminação por causa de triagem de candidatos. Então, é um assunto que todo mundo tem responsabilidade, né? Quem recruta, quem desenvolve ferramenta, todo mundo tem uma responsabilidade, por isso que todo mundo tem que olhar com muito cuidado, né? Com muito carinho isso daí. E eu vou passar para a Isis agora para perguntar assim, se você sabe uma fórmula ou por experiência mesmo, como que a gente evita que essas ferramentas aprendam com esses dados históricos distorcidos e reforcem essa baixa representatividade
feminina ou de minorias, né, nas áreas estratégicas. Você tem alguma coisa que vocês já estão fazendo para evitar isso, ou que você sabe de alguém que está fazendo? Eu vejo a intencionalidade como um ponto-chave, então a gente treinar as equipes de recrutamento que estão à frente dos processos, no sentido da intencionalidade de a gente conseguir olhar vieses inconscientes e essa ética digital. Além disso, sempre ter humanos no loop decisório e não delegar 100% para as IAs, qualquer tema voltado à decisão, a gente ser menos passivos com relação ao uso de tecnologia, porque é um dos grandes riscos as pessoas deixarem de raciocinar, porque existe ali a IA. Eu vejo que tem funcionado bastante quando você diversifica bastante a base de dados, então, ao ampliar as bases de dados e garantir que a gente inclua nessas bases de dados exemplos representativos de todos esses grupos diferentes que a gente quer que sejam considerados, auditar o algoritmo com frequência também, verificando os resultados que o algoritmo traz com relação, por exemplo, a taxas de erro em função de gênero, de raça, de idade, de localização geográfica. São algumas das ideias assim mais usuais que a gente tem visto bastante hoje a preocupação das empresas nesse sentido. Ah, bacana. Emily, você também, você saberia assim dizer que garantias, né? Na verdade, não são garantias, são algumas diretrizes, né? Mínimas que a gente pode implementar para garantir que o processo de seleção com a IA não vão excluir historicamente os grupos subrepresentados, né? Que é um pouco nessa linha também da pergunta que eu fiz para a Isis. Mas Uhum. quais as diretrizes que você já vê ser adotadas hoje? É, acho que é, de novo, unir a questão de governança de dados com supervisão humana, de fato, né? Então, Uhum. garantir que a automação ela vai apoiar no processo, mas entender que toda etapa que impacta a decisão final, ela precisa ter essa supervisão, para garantir uma interpretação, contexto e correção de vieses e, eventualmente, dos próprios filtros e daquilo que está sendo utilizado dentro da ferramenta sempre que necessário. Então, talvez soando até um pouco repetitiva aqui, né? Mas de fato, assim, pensar em termos de compliance interno e entender qual é a realidade de cada companhia, né? E olhar para isso em termos de governança e trazer essa supervisão humana para garantir que isso não só foi orientado para a ferramenta, mas que o resultado final também está em linha com aquilo que foi solicitado. Ah, Tem um bacana. ponto que eu não comentei aqui, mas que eu acho que faz muita diferença também, é que as nossas próprias equipes que estão envolvidas nos processos sejam equipes diversas, que a gente tenha Uhum. todas as representatividades, e também as empresas que estão desenvolvendo as IAs também terem equipes diversas. Eu tenho visto bastante essa preocupação. E aí você automaticamente você está o tempo inteiro olhando para isso. Muito legal esse ponto que você trouxe, porque de verdade é assim que a gente vai conseguir também identificar que a gente mesmo tem os nossos vieses, né? Então a gente precisa de olhares diferentes. Bem interessante isso aí que você falou. E na opinião de vocês duas, pela experiência também, quem que vocês acham que é o responsável nas empresas para criar essa governança, né, da IA? É o RH, é a área de tecnologia, é a área jurídica, são os executivos, é o conselho? Como é que vocês veem isso? Bom, na minha visão, essa é uma responsabilidade compartilhada, né? E aí cada um vai olhar a partir
do seu ponto de vista e da sua responsabilidade dentro da estrutura. Então, o RH, por exemplo, ele pode estar à frente de disseminar o conhecimento, orientar sobre o uso, né, fazer treinamentos, enfim. As áreas de tecnologia vão definir qual é a melhor tecnologia para aquela estrutura, para aquela realidade, implementar, monitorar, propor melhorias sempre que necessário. A área jurídica precisa acompanhar para garantir que os processos e a evolução ela está sempre em conformidade com a lei e com compliance. E tudo aquilo que envolve um risco reputacional, ética organizacional, impacto que seja de longo prazo, sempre ter ali o aval e o acompanhamento de conselho e dos executivos da companhia, né? Então, ter esse olhar ali de fato compartilhado. E aí, acho que aqui também vale destacar que a inteligência artificial e governança de dados sempre aparecem bastante recorrente nas nossas pesquisas aqui. A Evermont tem uma área, né, de pesquisa de mercado. Isso tem aparecido cada vez mais em todas as Hum, áreas. Então, pesquisas de RH, pesquisas sobre conselho, pesquisas sobre a área de finanças. Então, isso de fato não é um tema de uma área em específico, é um tema para todas as áreas se debruçarem, entenderem e trazer o seu olhar. bacana. É, eu concordo com a Emily. Eu acho que é um olhar de todos, é um olhar de todas essas áreas envolvidas, jurídico, tecnologia, do RH, também dos contratantes, dos executivos envolvidos no processo. E é claro que tudo vem de cima para baixo. Se a gente não tiver os acionistas e os conselheiros, tanto os conselheiros da família, ou dos fundos, ou os independentes, todos também engajados na causa, cascateando e montando a estratégia, o posicionamento da companhia, é mais difícil de todos seguirem. Quando vem de cima para baixo, você consegue, inclusive, ter gatilhos para garantir que a diversidade está sendo aplicada na prática. Eu vejo empresas colocando isso, inclusive, em bonificação dos executivos. Você tem uma meta aqui de Ai, equidade que de legal. gênero, por exemplo, e você Uhum. precisa ter alguma corresponsabilidade, não é só que o RH está pedindo aquilo, não. O executivo tem que se sentir dono disso também. E isso vem de cima para baixo. Você não vai conseguir implantar uma ação dessas se os conselheiros, os acionistas, o CEO, todos os C-levels não estiverem comprados com a ideia. Então, é uma ação conjunta e você tem gatilhos para começar a medir e mostrar essa intencionalidade também. Legal. É interessante mesmo, porque eu até ouvi também que nessa corrida, né, de aplicar IA, muitas empresas elas esquecem de fazer essa coisa estrategicamente, falar qual é o problema, onde que a IA vai atacar. Então elas vão usando, podem estar usando de uma forma inadequada, exatamente porque está na pressa de querer não ficar para trás, mas a gente tem que pensar que o problema precisa existir para a IA atacar, e não a gente criar um problema para usar a IA, né? É bem interessante mesmo. E Isis, também você acha que principalmente de uns 2 anos para cá, a busca, né, o executive search, mudou alguma coisa em termos de dos clientes agora ficam confiando demais em ferramenta? Você acha que mudou alguma coisa nesses últimos 2 anos, principalmente depois que a IA tomou mais corpo, né? Que foi quando ela começou a aparecer mais e as pessoas aplicarem mais? Depende da empresa, vai depender muito da maturidade digital dos executivos e da área de gestão de pessoas da empresa. Algumas empresas, sim, às vezes confiam demais na IA e vão cair numa vala comum ali de um perfil super padronizado, e outras empresas já estão muito mais atentas aonde usar IA, aonde não usar, e estão usando essa expertise mais humana para conseguir entender exatamente o que se quer buscar.
Eu vejo, hoje eu no Talentos Group eu faço vagas principalmente vagas de diretoria, de C-level, conselheiros também, são vagas extremamente estratégicas e a IA não vai conseguir pegar todas as sutilezas do porquê essa pessoa está sendo contratada e todo esse histórico, o perfil comportamental, o histórico e a forma como esse executivo se posiciona, interage com outras pessoas para ver se aquele executivo vai casar ali com o restante do conselho e tudo mais. Então, eu acho que está longe da IA conseguir chegar a enxergar todas essas nuances. Mas numa vaga, muitas vezes no meio da pirâmide, uma vaga de entrada, nem sempre a gente vê as pessoas tendo esse mesmo cuidado do para que essa pessoa está sendo contratada, qual que é o perfil ideal versus a cultura da organização. Eu vejo mais risco, às vezes, da turma delegar para a IA te ajudar a ranquear, a escolher, mas a grande questão é contratar certo para essa pessoa ficar no longo prazo, você não ter turnover, porque é muito caro uma contratação errada, e por isso tão importante a ajuda nesse processo para discernir quem faz sentido para aquela posição, e eu não acho que as IAs ainda estejam nesse patamar de maturidade. Então, depende muito da empresa, depende de quem está recrutando. Algumas empresas sim estão se perdendo nesse meio do caminho e talvez em algum momento achem de volta o caminho, vão começar a ver turnovers ali em processos que foram Uhum. delegados para IA e outras já estão bem mais atentas. Ah, legal, legal seu parecer. E, Emily, como que a inteligência artificial está mudando o perfil de competências? Se é que você vê que está mudando e se também com isso vieses estão mudando. Como eu comentei antes, né? O que nós vemos é um movimento do mercado olhando cada vez mais para isso. E eu, particularmente, acabo recrutando principalmente para áreas de operações, engenharia e supply. E acho que tem uma realidade desse mercado em específico, por serem perfis de fato mais técnicos, né? Nós vemos as empresas falando cada vez mais disso e trazendo esse olhar. De que é importante que a pessoa tenha esse conhecimento, traga essa bagagem, né? Seja da ferramenta, seja de já ter aplicado isso para gestão de dados, para gerar informações de uma maneira mais preditiva, enfim. Mas, de novo, isso tem aparecido cada vez mais em todas as áreas. Mas aí aqui também vale pensar nas diferentes companhias, nos momentos e na maturidade digital também dessas estruturas, né? Então você vai ter ali empresas olhando mais para isso, ou talvez não tanto, ou talvez não de uma maneira tão ampla ainda. Mas sim, né? O que eu vejo é esse movimento de ter essa preocupação cada vez maior de qual é o conhecimento dessa pessoa, independente da área, para utilizar da ferramenta e para transformar, principalmente, essa ferramenta numa ferramenta que seja de fato estratégica para a companhia, porque também tem isso, né? Como a Cintia falou, Uhum. não basta. Saber utilizar, você precisa saber qual é o problema a ser resolvido. E aí, o papel do executivo é de fazer essa análise, essa identificação, entender quais são as prioridades naquele momento, né? Então, a principal preocupação é, de fato, ter essa capacidade de transformar o uso da tecnologia, da IA, em um impacto real. Poxa, bacana. A gente está terminando a sessão de perguntas, né, que eu tinha preparado para falar com vocês aqui. E para a gente passar aqui uma mensagem, né, uma recomendação, vamos dizer assim, uma sugestão, cada uma de vocês, se vocês fossem dar uma sugestão, uma recomendação para que as empresas usem a inteligência artificial de forma ética e inclusiva, qual seria essa recomendação? Eu diria que a grande questão é a gente conseguir discernir aonde a gente deve usar a IA e aonde a gente deve continuar tendo o julgamento e a análise humana. Então, em que momentos a gente consegue ser estratégico e ganhar produtividade com a IA e no que a gente não deveria colocar IA de jeito nenhum.
Eu acho que as Uhum. pessoas ainda estão um pouco perdidas nisso, né? Existe essa pressão pelo uso da inteligência artificial e a turma está usando para tudo. E justamente a nossa capacidade mais rica é a questão humana que a IA não substitui. Então, esse discernimento eu acho fundamental as empresas ponderarem sobre. Bacana. E você, Emily? Eu acho que eu vou bem nessa linha também, e nesse caso a minha principal recomendação é não automatizar as decisões, né? Então, sempre assim, manter a supervisão humana qualificada, especialista para a tomada de decisão final. Nós sabemos, né, que a inteligência artificial ela vai, aumentar a escala, ela consegue ajudar em eficiência. Mas toda essa parte de que é um pouco mais de soft skills mesmo, né? Liderança, cultura, contexto, é sempre um potencial que continua dependendo dos seres humanos de uma avaliação mais cuidadosa e detalhada mesmo do especialista da área. Então, ajustar esses vieses para garantir que o processo ele continue sendo inclusivo, que ele seja cada vez mais inclusivo, né? Então, na minha visão, quando você consegue fazer esse casamento entre a tecnologia e a avaliação especializada, você consegue aproveitar o melhor dos dois mundos mesmo, né? Então, ter agilidade, mas não abrir mão de equidade enfim, de inclusão. Nossa, gente, bacana demais. Nossa. Assim, vocês falaram coisas muito legais mesmo. Acho que vocês deram uma boa arejada na nossa cabeça para falar desse assunto. E agora vou ver se tem alguém, Paula, que fez alguma pergunta, mesmo que não estiver no chat. A gente pode abrir para pergunta se alguém quiser fazer qualquer pergunta, que a gente está aqui disponível para responder, tá? Boa noite, Emily, Izzy, Cíntia, obrigada. No chat não tem perguntas, mas eu vou trazer uma pergunta. Vocês pontuaram a última pergunta da Cíntia, foi muito para as empresas, né? Uma recomendação para as empresas sobre o uso da IA. E eu vejo algumas pessoas frustradas por terem gastos o seu tempo, né, fazendo um bom currículo, e elas foram cortadas nos processos seletivos, às vezes por terem uma idade mais avançada para aquela oportunidade, às vezes por causa exatamente de tudo que a gente conversou aqui, né? E aí eu vou pedir para vocês deixarem uma recomendação para o candidato que está se sentindo frustrado ali e acreditando que foi cortado pela IA, porque nem sempre deve ter sido pela IA. Então, eu gostaria que vocês dessem uma opinião e uma sugestão de como eles podem atuar frente a esse desafio, né? Eu diria inicialmente para a pessoa não se frustrar em função disso, porque existem muitas empresas aí no mercado, muitos processos seletivos, e muitas vezes os algoritmos por trás das inteligências artificiais são ótimos para cruzar dados, mas são péssimos para enxergar potencial, contexto, histórico pessoal. Então, se um processo seletivo não chamou por uma determinada razão, ter a resiliência de continuar essa busca, continuar falando com as pessoas, continuar se conectando com gente, porque muitas vezes dessa conexão com pessoas vão surgir muitos convites e oportunidades dessa pessoa conversar e expor o seu potencial e ser contratado ou contratada para uma nova vaga. Então, eu vejo as pessoas, às vezes, baqueadas em um processo de luto, porque queria muito uma determinada empresa e não deu certo. E a recomendação é bola para frente, a vaga vai vir. A gente tem que estar preparado, positivo, tratando a recolocação ou a busca por uma nova oportunidade como um projeto.
e não se reduzir a isso, não ficar chateado, por mais que seja difícil, tentar passar rapidamente por essa curva desse luto corporativo. E em algum momento esse projeto de lei deve virar lei, então vai ser um direito das pessoas acionar, inclusive as empresas, para tentar entender, poxa, qual foi o filtro que foi usado, que eu não fui chamado ou chamada, mas até lá, vamos seguir aí a jornada. Muitos nãos vêm, mas volta e meia vem bons sims, né? Então é continuar essa luta com a cabeça erguida, feliz, positivo, que alguma coisa boa vem aí pela frente. Nossa, bem bacana isso. E eu não sei se a Emily quer acrescentar alguma coisa também, mas eu acho que uma coisa que eu tenho ouvido falar bastante, que uma pergunta que às vezes as pessoas fazem, né? Ah, quem não souber usar a inteligência artificial vai ser substituído por quem sabe usá-la. Mas ao mesmo tempo também, se a gente for pensar assim, a gente tem que pensar que isso aconteceu ao longo de toda a evolução da humanidade. E se a gente pensar da Revolução Industrial para cá, isso aconteceu de uma forma. Muitas profissões deixaram de existir mesmo e foram criadas outras. Mas a única coisa que nunca vai deixar de acontecer, de você, que deixar de ser necessário, é o senso crítico. É você avaliar. Isso só o humano sabe fazer, né? As inteligências artificiais elas podem ter um desenvolvimento tão grande a partir de fazer dar opiniões, sugestões, tal, mas como a Emily citou, a escolha tem que ser do humano. E por quê? Porque você tem que passar pelo crivo do senso crítico. Então, por mais que existam todas essas coisas, olha, e eu ouvi também comentários do tipo, hoje é inteligência artificial avaliando o currículo de que foi feito por inteligência artificial também. E no final você está tendo só um falando com o outro aí. Isso também não vai durar para sempre, porque as pessoas vão cair na real, né? Que isso daí uma hora isso não vai dar certo, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante também, que como a Isis falou, a gente não pode desanimar. Às vezes você bate para cá e, de novo, as conexões humanas são as mais importantes. São elas que mais ajudam a gente a conseguir aquilo que a gente quer, né? Sim. Eu ia fazer uma fala, mas acho que vai muito nesse sentido, Cíntia, que, assim, primeiro, eu vejo a tecnologia como nossa principal aliada, né? Então, vamos aprender a utilizar, vamos trazer ela para junto de nós e não vê-la como um problema, né? E realmente, assim, fazer também essa análise do lado do candidato para tentar, de certa forma, eu sei que não é simples, né? Mas, assim, entender quais são os filtros que estão sendo utilizados ali. Isso muitas vezes passa, inclusive, por ter um currículo não talvez tão padrão, mas que vai se adaptando de acordo com a posição ou com a descrição daquela posição, enfim, são algumas Hum, possibilidades nesse sentido. Mas eu concordo, assim, eu acho que a tecnologia ela é muito nossa aliada nesse sentido e aprender a utilizá-la é fundamental. É isso que você falou, Emília, é tão importante. Eu vou falar por que eu vou voltar aqui nisso que você falou, principalmente para mulheres. Porque as mulheres, principalmente, a gente vê isso nas nossas mentorias, e a gente já tem literatura sobre isso à vontade aí. As mulheres tendem a olharem para as vagas e falarem: eu não sou suficiente para essa vaga. E elas Sim. não se adaptam à vaga muitas vezes. Então, porque as mulheres que estão nos ouvindo, né, que vão nos ouvir também, quando a gravação tiver para frente, é importante lembrar isso. Que as Sim. mulheres, a gente tem potenciais que às vezes a gente não está lá 100% alinhados a uma determinada vaga, mas nosso potencial às vezes é muito bom para a gente rapidamente
chegar ali naquele ponto. Então, acho que a gente não pode esquecer disso, né? Saúde, Paula. Então, tem mais alguma pergunta? Eu acho que não tem nenhuma no chat, né? Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa aqui, gente, fiquem à vontade. Olha, então eu vou agradecer a Isis e a Emily. Muito obrigada pelas contribuições de vocês. Gente, foi maravilhoso. Eu achei que essa foi uma conversa muito interessante do ponto de vista de abrir a cabeça da gente para esse assunto, né? Em muitos aspectos. E eu não sei se algumas de vocês duas quer deixar, ou as duas querem deixar qualquer mensagem aqui agora nesse finalzinho. Eu gostaria de agradecer o Mel pela oportunidade, por estar à frente aí promovendo conteúdos relevantes. Muito, muito positivo, estou feliz de estar aqui e agradecer a todos que estão nos assistindo. E justamente eu acredito muito que a IA é como lá atrás foi a internet ou foi a energia elétrica. A gente vai se adaptar a ela no nosso dia a dia, temos que nos adaptar. E Uhum. ela vem para somar, né? A partir dela, a gente vai criar coisas ainda maiores, principalmente quando a gente olha para operações, engenharia, a área que da turma que está nos acompanhando, supply chain, tem muita coisa legal que dá para fazer com IA. Então, eu estou animada aí com essa perspectiva futura do que vem pela frente. Bom, eu quero também agradecer. Bom, acredito, né? Faço parte aqui do MEL já há algum tempo, acredito muito nesse instituto, na organização, acho que é um espaço super necessário. Estou muito feliz pelo convite de poder contribuir um pouco aqui. E em linha também, acho que com o que a Isis já falou, eu também acredito muito que a ferramenta ela está aqui para nos apoiar. É de fato uma mudança importante, mas muita coisa nova, muita coisa boa vem por aí com certeza. E o nosso papel aqui, enquanto profissionais, independente da área, mas principalmente quem está em áreas que tem um pouco mais de correlação, digamos assim, com tecnologia, né? Precisa de fato aproveitar esse momento, aprender e aplicar na estrutura, testar, enfim, acho que é esse o nosso papel. Ai, muito obrigada. Olha, gente, então agora eu vou dar a palavra final aqui em nome do Instituto Mulheres em Operações. Eu realmente agradeço vocês duas, né, por compartilhar o conhecimento. Agradeço a Paula por me ajudar aí a gente fazer acontecer nosso Web Talk. A gente está devendo esse Web Talk já tem bastante tempo, mas foi um ano cheio de mudanças. E agradeço a cada um de vocês aí que estão participando hoje, estão aqui, que isso é muito importante. A gente cada vez mais quer fazer com que o MEL promova discussões que sejam de alto nível e que possam contribuir para o crescimento de todos que estão aliados ao Instituto, né? E aquelas pessoas que queiram chegar aqui e trazer e contribuir sempre vão ser bem-vindas. Então, estamos preparando mais Web Talks para o ano que vem. Temos vários assuntos interessantes e eu vou pedir para todo mundo, né, acompanhar as nossas iniciativas. Se vocês ainda não fizeram, sugiro que façam, né, de ir lá na página do Mel, acompanhar a gente no LinkedIn, no Instagram, porque a gente está trazendo coisas bem interessantes aí e vai ter novidades em 2026. Então, vou agradecer a todo mundo e muito bem, boa noite para todos, muito obrigada. Boa noite, obrigada a todos. Oi, Obrigada, boa Cíntia. noite. Obrigada, obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.